Olá você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilhe! Quem que está entre a gente? A gente está super emocionado hoje. Gente, olha, o Victor é fã dessa psicóloga, eu vou deixar a apresentação com ele. Essa neuropsicóloga, né, doutora Nelise Júlio, muito obrigado por estar aqui. E para falar sobre um tema que é um pouco que o terror, né, dos papais, das mamães, até dos próprios autistas. A gente já falou sobre esse tema focando nas nossas vivências, na nossa Experiência, sem alguns detalhes sócrates, né? Mas que é a sexualidade, né, no autismo. A sexualidade no autismo, Nelise, ela se manifesta de uma maneira diferente. Como que o profissional ele pode ajudar nessa sexualidade? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, o convite. Espero que vocês gostem também bastante da nossa conversa. Um primeiro mito que a gente precisa quebrar é que, assim, do ponto de vista físico, o autista, né, também funciona como uma pessoa neurotípica, né? O que acaba acontecendo que diferencia um pouquinho são as interpretações e a maneira como ele lida, né, com as questões de sexualidade. Né? Como o autista tem um funcionamento um pouco mais rígido, um pouco mais não, né, gente? Eventualmente bem mais rígido. A gente sabe. Bem mais rígido, né? Uma forma de pensar, né? Todas as questões que envolvem manejo social e esse traquejo acabam sendo um desafio. Né? Porque a sexualidade envolve muito mais do que o sexo, do que o ato sexual. Envolve toda uma gama de sentimentos, de relações humanas mesmo. Exatamente, de entender que o eventualmente gostar de uma pessoa, eu estou falando de um desejo, né? De um desejo mais amoroso ou eventualmente de um desejo afetivo. Né? Quando a gente fala em relação à sexualidade, não só ao sexo em si, mas principalmente a orientação sexual do autista, isso acaba se tornando realmente um tabu, às vezes para o próprio indivíduo. Né? Uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês e com vocês, né, que faz parte da minha prática, é que principalmente quando o indivíduo com transtorno do espectro autista tem uma orientação sexual diferente da maioria, né, vamos dizer assim, ele não é heterossexual, e ele começa a entender, porque eventualmente o corpo responde. Né? O corpo responde, ele não tem controle disso. Dá indício. Né? Às vezes vê um homem que ele sente um desejo, ou uma mulher vê uma mulher que ela sente um desejo, e aquilo ali, ele, num primeiro momento, ele não entende. Né? Aí, num segundo momento, quando ele entende, né? E essa é a primeira importância, né, do processo terapêutico para o adolescente e para o adulto, para o psicólogo traduzir também essa parte do mundo para ele, né? E quando não é uma orientação sexual dentro do típico, né, vamos dizer assim, isso causa um desconforto, porque os indivíduos com transtorno do espectro autista tendem a ser bom de regras. E aí, se você tem uma orientação diferente da regra geral, isso pode causar um desconforto até pessoal. Causa uma confusão, né, na nossa cabeça. Olha, muito. Eu fiquei muito impactada, Annelise, com uma palestra que eu fui logo. O diagnóstico do Victor é recente, o diagnóstico do Victor foi aos 11 anos, então digamos que o Victor estava aí com uns 14 anos e estava então em tese na fase, né, que desponta a sexualidade, embora eu não percebesse isso no Victor. E também entra um tanto de coisa, né, gente? Entra o tempo de cada um, entra a possibilidade de ser assexuado, Victor. Assexual. Eu sempre falo errado, gente, perdão. De ser assexual, e entra a questão dos remédios também. Então, eu lembro que eu fui impactada de uma forma que não foi bacana para mim, numa palestra que eu fui, que o psicólogo falando da dificuldade dele, sabendo que o paciente dele, adolescente, era gay, e que a família não aceitava de jeito nenhum.
E aí, então a família, ela se via com dois problemas. Nossa, além de um filho autista, eu tenho um filho gay. Que isso? Que loteria? Que loteria infame, duas vezes. Que loteria infame é essa? E aí eu falei assim, nossa gente. Eu comecei a me colocar naquela situação, eu falei assim, que difícil para esse adolescente que já tem que descobrir um mundo com regras diferentes, com códigos, melhor dizendo, diferentes, e que ainda, dentro dessa diferença de códigos, ele também tinha que aprender uma sexualidade diferente. Como é que, você já viveu um caso assim? Eu tenho alguns casos, na proporção da população, né? 10% dos meus pacientes com transtorno do espectro autista também tem um perfil, não é um perfil, né? Eles têm orientação sexual, alguns homossexuais e outros bissexuais. E como eu estava falando, isso é muito difícil em relação a não fazer parte da regra, né? E precisar, eventualmente, eles têm uma primeira estratégia que é lutar lutar contra quem ele é, né? Sim, eu passei por isso. Engraçado, eu queria até, só um parênteses rapidinho aqui, compartilhar, eu sempre tive uma família muito aberta, ainda bem, mas eu não me aceitava bem, eu parecia assim, será que se eu crescer eu vou mudar, sabe? Tô fora da regra, né? Essa impressão que me dava. Vai chegar pra gente e falar assim, mamãe, perca as esperanças, viu? Isso é interessante porque às vezes as pessoas pensam que os indivíduos com transtorno do espectro autista não têm desejo sexual, né? São assexuais. Tem esse mito, né? Tem esse mito. Muitos casos, né, não vamos fazer isso como regra, mas muitos casos a pessoa até faz a opção por não se envolver com esses assuntos, até porque tem uma orientação sexual diferente da regra. Né? Eu já pensei em fazer isso, só que eu não dei conta. aí seu corpo responde. Né? Eu acho que o que a Selma falou sobre a questão da medicação também é relevante. Eu, enquanto psicóloga, preciso ser muito sincera com vocês. Em relação a pacientes com orientações sexuais LGBTQ+, a maneira como eu lido com um paciente com transtorno ou sem transtorno é a mesma. Ser humano, gente. Exatamente. Eu preciso ajudar ele a se entender, né? Eu não vou virar para nenhum paciente e falar assim, olha, sinto te informar, tá aqui seu atestado, você é gay, né? Porque isso não cabe. Né? Mas eu preciso ajudar ele a se entender como ele é e se aceitar, independente se ele vai querer ter um relacionamento ou não. Né? Ele tem um relacionamento para ser uma escolha dele, não uma coisa que ele não faz porque ele não dá conta disso. Exatamente. E eventualmente, se ele precisar de alguma ajuda, né, a gente cria protocolos de como os relacionamentos funcionam, regras. Eu ensino estratégias sobre malícias de relacionamentos. E tudo de maneira lógica, né? Exatamente. Mas se a gente pensar nessas questões de malícia, né? Isso é independente com a orientação sexual do paciente. Exatamente. Eu queria muito pontuar isso, que como mãe, como ser humano, isso fez uma diferença na minha vida. É saber o seguinte, tem algumas coisas, gente, que não é da seara da mãe. A mãe adora ser super mãe, mas assim, notícia, impossível. E também não é da nossa praia. Aí, nessa questão da sexualidade, o que eu descobri? Tem muito que fala assim, nossa, sexo, como é que eu vou conversar sobre sexo com meu filho? Aí eu não posso, tem que ser o pai. O pai não pode, então meu filho fica sem saber. Eu me chamo Maria Autista, né, que falava tudo aos 2 anos. Conte-me tudo sobre o corpo humano, contou tudo até nos mínimos detalhes. 2 anos e meio. Você tinha 2 anos e meio. Mas aí, gente, e eu descobri isso, Annelise, é o seguinte, gente, assuntos tabus. O jovenzinho, a jovenzinha, sim, porque mulher também se masturba, precisa ser orientado nisso. Então o jovem, ele tá cheio de hormônio. Nossa, ele não sai do banheiro. Ou então ele na sala, na frente de todo mundo. Sabe quem que orienta? Psicólogo, gente. Faz tabela de quando que você vai... Não é assim? Você sabe? Exato. Óbvio que ela sabe melhor que ela vai falar sobre isso. Exatamente. Né? Eu acho que um primeiro ponto que eu gostaria de comentar em relação ao que a Selma falou é que às vezes o primeiro tabu aparece quando eu vou falar sobre isso, né? E aí uma primeira regra que existe
a gente observa qual é a demanda do adolescente, qual é a demanda da criança, né? A gente vai conversar sobre masturbação com alguém de 10 anos, de 11 anos, de 12, ou vou esperar 18? A gente vai acompanhar o desenvolvimento. Da mesma maneira como a gente não apressa uma criança a falar, a andar, aí de repente uma mãe vira e me fala assim, tô sentindo que o Vitor tá ficando muito no banheiro. O Vitor tem lá 14 anos. Né? Aí, então isso dá indícios pra gente que ele já tá começando a descobrir o corpo dele. Não precisa a pessoa falar sobre isso, você já vai observando. Exatamente. Podia estar lavando o banheiro, né? Podia estar lavando o banheiro. Mas o banheiro 5 vezes por dia. Mas o banheiro sempre do mesmo jeito. Não tá lavando o banheiro. E aí a gente entende que o indivíduo está se descobrindo. E aí a gente começa a introduzir os assuntos, né? Como você está se sentindo em relação ao seu corpo, né? Em relação ao sexo, eu uso a regra, né? Não é uma regra escrita em pedra, mas assim, eu sempre falo que as pessoas estão prontas para sexo quando elas conseguem lidar com as consequências do sexo. E aí as consequências físicas, emocionais, né? E até cognitivas. Como assim cognitiva? Eu transei. E agora, o que isso significa para mim? Né? Eu fiz sexo. O que isso significa para mim? Né? Como é que eu consigo manejar essas questões? E o tal telefonema que eles falam sempre que no outro dia a gente tem que receber? A gente precisa entender o sexo, eventualmente até como um fato. Né? Às vezes eu acho que essa é uma das grandes vantagens do transtorno do espectro autista. Ao entender as coisas como fato, é mais fácil para vocês. Né? Mas me fizeram uma pergunta uma vez, eu e o Vitor estávamos numa escola dando uma palestra, aí o diretor, na hora do almoço, fez a seguinte pergunta. Estava com uma jovenzinha, uma criança de 10 anos de idade, uma menina, e ela percebia-se que ela estava ali sempre encostando e mexendo e procurando quinas e aquela coisa toda, e já estava assim, se insinuando, e era autista, e ele falou assim, nossa, como que eu lido com isso? Eu falei assim, olha, eu não sou a melhor pessoa, não é a minha área, eu vou te falar a experiência de mãe, como eu vou falar com você, mas para você depois dar para essas pessoas a visão do psicólogo mesmo, que é a correta. Às vezes a criança não sabe manejar muito e não entende aquilo ali como um problema moral, vamos dizer assim, um problema ético. Então, principalmente quando a gente fala de indivíduos com esse perfil, a maneira mais fácil da gente começar, do primeiro passo para resolver o problema é conversar. Diálogo. Por que você faz isso? Tá? Não é assim, não é porque você está se tocando ou porque você está se masturbando. Por que você encosta na cadeira? O que você sente? Pra gente entender a visão do indivíduo. Tá? Em outros pontos que são importantes. Algumas medicações aumentam, tá? A necessidade, algumas medicações. Um outro ponto que é super relevante é que às vezes envolve até um diagnóstico diferencial. Por exemplo, quadros de TOC, transtorno obsessivo compulsivo na infância, é comum a hipermasturbação na infância, né? Que nem é na idade. E muitas vezes eu tô falando aí de um diagnóstico diferencial do próprio autismo. Né? E não só em relação ao TOC, mas a hipersexualidade também é um sintoma. Então, assim, querendo ou não, a melhor estratégia é o acolhimento de quem está com o indivíduo na sociedade, família, escola, e também a busca por um profissional, sem arrotular, né? Para a gente entender e conseguir ajudar, quer seja uma ajuda psicológica no sentido de explicar o que é, o que não é, ou mesmo até de pensar em quadros clínicos, né? Psiquiátricos. Annelise, desculpa, mamãe. Não, pode falar, querido. Eu fico pensando assim que muitos pais têm medo justamente por essa falta de malícia do filho, ou da filha, de ele ou ela se colocar no mundo como uma pessoa que vai fazer sexo, que vai ter um relacionamento. E nesse ponto entra a questão hoje em dia muito em voga dos aplicativos. Como é que isso funciona para o transtorno do espectro autista? E aí o Vitor quer entrar aqui, me jogar na fogueira, né? Porque a gente tem a visão dos indivíduos com transtorno do espectro autista, a visão do profissional e a visão dos pais.
né? Medo! E assim, para os pais, né, é sempre um medo expor os meninos, né, querendo ou não, pra gente os meninos são sempre os meninos, né? Meu menininho. No mundo onde vocês não têm controle, né? Mas eu acho bastante interessante, com ressalvas, o uso de aplicativos, sabe, Victor? Principalmente para quem não tem um convívio social tão aberto, né? Não tem tantas oportunidades, vamos dizer assim, né? A priori, para a gente encontrar alguém que nos interesse, né? Eu sempre falo com meus pacientes, você precisa frequentar lugares que você goste. Às vezes fala, até indivíduos neurotípicos, né? Ah, vou procurar um namorado ou uma namorada na balada. Eu falo assim, mas você vai encontrar alguém lá, você não gosta de balada, né? Então assim, vocês não vão poder frequentar. Ridículo. Então, ó, fica a dica, Selma. Frequente lugares. Não, primeira dica, frequente lugares que tenha interesses, né? Que tenha temáticas que você goste. Biblioteca, gente. Livrarias, eu vou encontrar. Qual o problema desses lugares? Não tem jeito de conversar. E aí os aplicativos, sabe qual que é a grande vantagem, sinceramente, assim, dos aplicativos? Eu permito, né, que vocês possam, né, há uma oportunidade de se ter diferentes experiências de conversa, para você entender, olha, esse tipo de fala aqui te expõe a perigo. Ó, esse tipo de fala aqui significa, você tá vendo que tem um indício que a pessoa gosta da mesma coisa que você? Eu tenho uma experiência, melhor, porque eu concretizo, porque senão fica muito teórico, olha, o mundo é malicioso e tal, só que... É inespecífico. Exatamente. Né? Mas então precisa de orientação. E aí esse era o último ponto e mais importante, né? É importante que tenha um acompanhamento profissional. Eu faço o contrato com os meus pacientes, eu falo assim, ó, você vai me deixar ter acesso ao aplicativo e qualquer dúvida você me manda print. Eu entendo que quem trabalha com adolescentes, jovens adultos, não tem como da gente manter aquela terapia só dentro de consultório, né? Eu uso as redes sociais para o processo terapêutico, né? Coisas mais rápidas, orientações, né? Aconselhamentos. Por que a gente não pode usar as redes de relacionamentos também, né? Amoroso, mas com orientação, né? Então, se tiver algum pai aí, deixo, não deixo, a primeira sugestão é procure um profissional. E aí o profissional primeiro ele vai te orientar, te ensinar manejo de ansiedade, né? E depois a gente orienta os meninos. Ô Nilise, ontem eu comecei a assistir a terceira temporada de The Good Doctor. Menina, mexeu comigo. Porque ele conta o primeiro encontro que ele teve, e aí ele falava que o encontro foi um desastre. Durante o primeiro episódio todo, ele descreve em momentos diferentes partes desse encontro, e todo mundo falava assim, e aí, cadê o desastre? E aí, até que no final, que ele fechou o assunto, as pessoas que ouviam falaram assim, nossa, mas foi bacana, parece que deu tudo certo. Ele falou assim, foi horrível, eu passei tenso o tempo todo, tentando entender o que eu tinha que falar, a hora que eu tinha que falar, fiquei nervoso, não fiquei à vontade, no final não sabia se ela tinha gostado ou se ela não tinha gostado, deu muito trabalho e não vale a pena. E aí mexeu comigo pelo seguinte, no final do episódio, uma colega dele mostra de maneira bacana um casal mais velho que saía ali com a mulher amparando o cara que estava com Alzheimer e um casal jovem e que tinham acabado de casar e descoberto também um câncer na menina, amparando. Aí ela falou assim, olha, dá trabalho sim, mas a gente tem mais ou menos para isso, para que a gente tenha do nosso lado pessoas que estejam em todas as fases da nossa vida, né? Que aguente as pontas com a gente. Aí ele olhou para ela e falou assim, não, dá muito trabalho. Eu falei assim, gente, sou eu. Porque assim, eu imaginei que eu ia ser casada o resto da vida, porque eu adoro a convivência. Engraçado, paradoxal isso, né? Talvez seja porque ela me desafie. Aí, como eu me separei, eu percebi que é muito mais confortável, porque é bom demais ter alguém, mas dá um trabalho.
E você, na sua orientação, você também orienta os seus adultos ou seus jovens pacientes nesse sentido de como que é o relacionamento, a alegria e a dor de se ter um relacionamento? Primeira coisa, dá trabalho para todo mundo. Para todo mundo. Acho que a principal diferença é, para quem é mais pragmático, não faz tanto sentido a priori. Para que eu vou manter uma coisa se ela me dá trabalho? Eu acho que essa é a principal diferença. E como eu brinco assim, como o Google Tradutor, que às vezes o psicólogo funciona, é que esse dá trabalho, por um lado, isso é um fato, não vou minimizar nada para ninguém, né? Mas você tem outros ganhos, né? E aí cabe o indivíduo, né? A pessoa, analisar, mesmo que seja pragmaticamente falando quais são as vantagens e quais são as desvantagens. Coloquei 2 colunas, que eu sempre faço assim, né? Coloquei as colunas Vantagem e desvantagens. E aí, tá bom. Deixa eu só te cortar Claro. eu acho ótimo essa história de vantagens e de desvantagens. Eu só te dou uma dica para sempre fazer isso com um profissional, sabe por quê? Quando, sabe, a metáfora, vou usar a metáfora aqui, hein? A terra é azul só de fora. Às vezes você está esquecendo de considerar algumas vantagens e algumas desvantagens. Eu tô muito boa nisso, porque quando ela falou que eu ia traçar aqui, ela foi exatamente onde... Eu reforcei, evidentemente, a coluna de desvantagens. Porque eu falei assim, era como assim, eu nunca entendi, logo que eu comecei no mercado de trabalho, eu não entendi. Gente, tem uns colegas que eles sofrem de segunda a sexta para ser feliz no sábado e domingo, que eles chamam de ser feliz, voltam esgotados da segunda para sofrer 5 dias. Não era mais fácil bolar uma estratégia para ser feliz nos 5 dias e vocês são dois infelizes, ou então ser feliz nos 7 dias? Não entendia muito isso. Eu não consigo bolar estratégias porque muitas coisas que a parceria ajuda a gente, você resolve com algum profissional, né? Por exemplo, parece coisa de piada pronta, mas assim, eu não sei trocar pneu de carro, ou aprendi, troquei e troco, mas assim, na hora de comprar eu tenho dificuldade com compra, então seria interessante. Aí na coluna das coisas boas, eu acabei restringindo assim, o que eu gosto mesmo de fazer é troca intelectual, amo essa troca intelectual, amo viajar e, evidentemente, amo sexo, né? Só que aí, por causa do meu jeito, eu adoro, se eu estiver praticando, eu adoro, mas também se eu não tiver, tá bacana, sabe? Lei da inércia. Exatamente. Aí ficou só o viajar e a troca intelectual. Troca intelectual eu posso ter com um amigo. Uhum. Viagem... Com parceiro assim, romântico, eu não vou ter com amigo. Mas também eu não viajo muito, então assim tá bom também. Aí também a gente simplifica demais a vida, né? Porque não é assim. Há que se correr riscos. Com certeza. Adrenalina, eu não sou muito chegada, eu gosto de tudo previsível. Mas adrenalina de vez em quando ajuda. Sai da zona de conforto, né? Se desafiar. Isso. Né? E o que é desafio para um não é necessariamente desafio para outro. Né? Mas então, vou falar uma coisa, gente, na minha vida fez diferença a presença do psicólogo. Nessas questões todas eu não falava de mim, eu passei a me perceber e falar mais de mim depois do diagnóstico, ou seja, só há 3 anos. 4. Mas eu, assim, logo que eu desconfiei de alguma diferença no Victor, eu procurei psicólogo no ano 2002, por aí. E isso fez diferença na minha vida, porque também era muito pragmático. Eu não sei como fazer, o que eu estou fazendo eu aprendi não dá certo, o que eu leio no livro não dá certo, vou procurar um profissional que possa me orientar. Ah, Selma, mas psicólogo é muito caro. O que eu descobri em todas as vertentes da minha vida, em todas as fases da minha vida foi, mas tem que ter uma relação de sinceridade. Eu nunca encontrei um psicólogo que eu falo assim, eu posso pagar tanto. E que ele fala assim, não toco. E aí, esse tanto, gente, quando eu não puder mais pagar e puder pagar mais, eu tenho que falar. É uma regra, assim, é fundamental. Então, assim, o psicólogo é muito importante. E agora, nessa fase, pro Victor, eu não tenho todas as respostas. Muitas das dúvidas dele, eu as tenho também, são as minhas neuroses. Realmente, né, mamãe, gente, Annelise, eu hoje tenho a minha psicóloga, ela me ajuda a entender a complexidade dessas questões. E qualquer coisa que você contém sua curiosidade aí, porque eu não vou contar pra você, é só com a psicóloga, viu? Muito obrigada, Annelise, foi muito esclarecedora a sua entrevista, um tema
recorrente, né, embora polêmico, e muito importante, muito relevante. Muito obrigado mesmo. Você já é nossa, tá? Você vai voltar aqui pro canal em outras oportunidades. Agradeço e realmente espero voltar. Tá? Obrigada. Obrigada, gente. É isso aí, gente. Até a próxima. Até!